Fala pessoal, professor Felipe aqui e nesta aula nós vamos entender a estrutura básica de um arquivo HTML. Eu estou aqui com o Visual Studio Code aberto. Eu criei uma pastinha também na minha área de trabalho. Você pode criar uma pasta, dar o nome que você quiser em algum local aí do seu computador para organizar os arquivos. Eu vou vir aqui em File, Open Folder e vou até o local onde eu deixei a minha pasta, aqui ó, HTML, e vou selecionar essa pasta. De forma que, ó, quando eu cliquei aqui agora, ó, de forma que os meus arquivos vão ficar aqui dentro desta pasta e isso vai facilitar tanto na organização quanto se eu precisar consultar um arquivo de outra aula, tá? Também agora você pode vir aqui, ó, em extensões, vai digitar aqui HTML e dar um Enter. Quando ele aparecer essa engrenagem, no meu caso apareceu porque eu já tenho essa extensão instalada. Quando você não tem a extensão instalada, ele vai aparecer para você aqui, ó, Install. Ok? Então aqui, ó, HTML CSS Support, você vai instalar. Se ficar verdinho aqui para você, você dá um Install. E HTML Snippets, você também vai dar um Install. Se ele pedir para você reiniciar a IDE, você faz, tá? Mas nós vamos precisar basicamente dessas duas extensões. Ok? Instalou a extensão, você pode clicar aqui, ó, para minimizar. Vou clicar aqui no primeiro, que é onde vai estar os nossos arquivos. E aqui dentro, ó, da minha pasta HTML, eu venho aqui, ó, em mais, que já apareceu aqui, ó, New File, que é um novo arquivo. E eu vou chamar esse arquivo de eu vou colocar um traço estrutura.html, ok? Vou dar um Enter e aqui está o meu HTML criado. Agora que o meu arquivo foi criado, eu preciso falar para o meu navegador que esse arquivo aqui, ele é um arquivo do tipo HTML. Então a primeira linha do arquivo HTML vai precisar ter uma tag, tá? No HTML ele trabalha com tags, então as tags vão estar aqui, ó, dentro do sinal de menor e do sinal de maior. Então o que eu colocar aqui dentro, o navegador ele entende que aquilo é uma tag HTML, ok? Então, para eu falar que esse arquivo é HTML, eu vou colocar aqui um exclamação e vou escrever doctype, tudo minúsculo, ok? E vou falar que ele é HTML, tá? Isto que eu estou passando para vocês é o HTML5, tá? Versões anteriores ao HTML5, você tinha toda uma estrutura para escrever aqui. Então, caso um dia você esteja dando manutenção em algum arquivo que não seja HTML5, você vai verificar que essa estrutura aqui, que esse doctype, ele vai ter outras coisas, tá bom? Então, no HTML5 nós utilizamos dessa forma. Então, essa aqui, ó, dentro do sinal de menor e maior, eu tenho aqui o nosso doctype HTML. Então, agora eu já falei para o navegador que isso aqui é um arquivo HTML. Vou salvar, vou dar um Ctrl S. Agora que você já salvou o arquivo, eu vou lá na pastinha onde ele está salvo, na minha pasta HTML. Vou dar 2 cliques e abrir ele aqui, ó. Veja que não aconteceu nada, tá? Mas se eu vir com o botão direito e exibir o código-fonte da página ou o atalho Ctrl U, veja que a tag está aqui, tá? Mas essa tag ela não imprime nada, não mostra nada na tela, mas o navegador, o Google Chrome, o Firefox, seja lá o navegador que você estiver utilizando, ele entende que isso aqui é um documento do tipo HTML, ok? Voltando lá para o Visual Studio Code,
Agora eu vou precisar abrir a minha tag HTML. Ó, perceba que quando eu termino de digitar, ele já fecha a tag para nós. Então tá aqui, HTML, abriu e fechou. Essa é a segunda tag principal do nosso documento HTML. E aqui dentro eu preciso, dentro do HTML, na linha 2, eu preciso passar um parâmetro para ele, que é a linguagem que eu estou utilizando. Então eu vou colocar lang igual, vou abrir aspas, tá? E vou colocar aqui que é PT-BR, que é o padrão que eu estou utilizando o português do Brasil, ok? Agora que eu coloquei, o nosso documento HTML, ele vai precisar também ter uma parte que é responsável por toda a estrutura do nosso HTML, tá? Onde eu vou carregar arquivos do tipo CSS, dependendo arquivos JavaScript, onde eu vou colocar as descrições, tá? E essa tag é a tag read, tá? Eu gosto de trabalhar tudo com minúsculo, tá? Read. Então isso aqui seria aqui a cabeça, né? A cabeça do nosso documento, tá? Depois aqui então eu vou ter algumas informações e abaixo disso aqui eu vou ter o body, né? Então body de corpo, que é o corpo do nosso documento, ok? Então dentro do read, o que eu tenho aqui que colocar? Eu vou colocar o tipo de codificação que eu estou trabalhando, ou seja, qual é a acentuação que eu vou estar utilizando nesse arquivo, e o padrão que nós utilizamos aqui é o UTF-8. Então eu vou colocar tag meta, vou escrever charset igual a UTF-8. Então isso aqui é a codificação, né, que eu estou utilizando, o padrão de acentuação. Ó. Também vou colocar aqui, ó, o title. O que é o title? Quando a gente vem aqui no nosso navegador, ó, o que aparece aqui, ó, aqui em cima? Ele está aparecendo o nome do nosso arquivo, estrutura-html. O title, quando eu coloco, é justamente o que vai aparecer aqui na guia, na aba do navegador, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, aula, dentro da tag title, tá? Então abriu e fechou o title aqui dentro, aula 1. É importante respeitar isso, tá, pessoal? Porque em algum momento isso pode dar um problema para você, tá? Então se você não fizer, por exemplo, abrir e fechei, não fechei, tá? Então isso aqui já corrompeu toda a estrutura do arquivo HTML. Então, neste início, é bem importante que você preste bastante atenção na abertura e no fechamento das tags. E veja que todo fechamento da tag ele tem um barra antes, tá? Ele tem essa barra aqui e o nome da tag que eu abri, tá? O meta não tem o fechamento. Então, a gente vai ter essas coisinhas. Algumas tem, outras não tem, tá? Então, vou salvar esse arquivo com title aula 1, vou voltar no meu navegador e quando eu atualizar a página, veja que aqui em cima, ó, ele já pegou o que está lá no title, ok? Se eu vir com o botão direito, exibir o código-fonte da página, o meu HTML já está sendo renderizado pelo navegador, ok? Então, a gente já tem aqui, ó, uma estrutura básica do nosso HTML. Já é o início para que nós consigamos trabalhar com HTML. Falta algumas coisinhas? Falta. Tá? Mas eu quero mostrar para vocês o quanto um editor facilita a nossa vida. Imagina toda vez que você começar um documento HTML, você ter que digitar toda essa estrutura. Tá? Então,
Uma vez que eu salvei o arquivo com a extensão .html, tá? Isso só vai funcionar se o arquivo já estiver salvo com a extensão .html. Eu vou vir aqui, vou digitar HTML, 5 e pressionar o Tab, tá? E aquelas extensões do início da aula precisam também estar instaladas. Quando eu apertar o Tab, ele já preencheu, já fez toda a estrutura para mim. Bacana, né? E, inclusive, ele adicionou aqui também, ó, essa tag meta, tá? Que significa o quê? Isso aqui é para dispositivos móveis, tá? Quando ele está dizendo aqui, ó, para pegar a largura do dispositivo que eu estiver utilizando, seja ele um tablet, um computador, tá? Isso aqui não significa que ele vai se adaptar, ele está dizendo que ele vai levar em consideração, a partir do momento que eu estiver renderizando essa página no meu navegador, a largura total do dispositivo que eu estiver utilizando no momento, ok? Então, title, ó. E, por padrão, ele puxou aqui, ó, a linguagem inglês. Então, eu vou colocar PTBR, ok? Vou mudar aqui nesse para aula 1. Vou salvar e eu vou ter aqui o mesmo resultado, tá? Agora com aquela outra tag, já que bonitinho. Então, veja o quanto facilita a utilização de um editor. E agora aqui eu já posso começar com a minha estrutura do HTML dentro do meu body, ok? Então pratica aí, testa e eu te vejo na nossa próxima aula.